Fala pessoal, hoje a gente dá início ao AGETScast, o primeiro podcast de liderança em saúde no Brasil, uma iniciativa da AGETS em parceria com os sindicatos médicos. Eu sou o Luiz Gustavo, CEO da AGETS Nacional e presidente da Regional Ceará, e com muita honra a gente trouxe hoje o Dr. Léo para bater um papo aqui, conversar um pouco mais de liderança. Eu estou aqui com o Pedro, se pudesse apresentar, Pedro. Fala pessoal, sou o Pedro, sou vice-presidente de Relações Institucionais da AGETS Ceará e diretor de projetos da Nacional. Eu queria agradecer o Dr. Léo por estar participando hoje do podcast com a gente. Vou falar um pouco do currículo dele, um currículo extenso. Graduado em 2007 na Universidade Federal do Ceará, residência médica em radiologia e diagnóstico por imagem no HGF, participou do programa na Universidade de Stanford, com foco em mamografia. Foi diretor e presidente da Sociedade Cearense de Radiologia, foi presidente do Sindicato dos Médicos, atualmente secretário-geral do Sindicato dos Médicos do Ceará, conselheiro suplente do CFM, médico radiologista do IJF e do Hospital Walter Cantídio. É uma honra receber o senhor aqui no primeiro episódio nosso. Doutor, e a gente queria começar esse podcast, né? A gente quer enfatizar muito a questão de liderança, né, Pedro? E a gente acredita que o senhor deve ter trilhado um longo caminho para o senhor ser a pessoa que o senhor é hoje, né? O líder que o senhor assumiu, né? As lideranças que o senhor assumiu. Mas se o senhor puder contar um pouco da trajetória do senhor até chegar hoje, né? Como é que começou lá da faculdade, os interesses. Perfeito. Primeiro eu queria agradecer demais esse convite. É uma grande honra estar aqui com vocês, Luiz, Pedro, representando a AGETS. A AGETS que é uma iniciativa super inovadora. Na minha época, né? Você falou aí, eu formei em 2007, faz o quê? Faz quase 20 anos. Então, na minha época, eu não tinha esse tipo de programa, de iniciativa partindo dos estudantes de medicina, né? Isso mostra o quanto a cabeça do estudante de medicina está mais aberta hoje e, principalmente, ele consegue enxergar além do que é mais específico, do que é muito técnico na faculdade. Então, só o fato da AGETS existir, de você estar aqui, mostra que a gente tem um futuro brilhante aí para a nossa profissão no futuro. Então, mais uma vez, muito agradecido pelo convite. E em relação à tua pergunta, Luiz, assim, eu não sei se tem uma fórmula específica nessa questão da liderança, mas o que às vezes a gente para pensar, fica olhando, por que eu fiz isso, por que eu decidi presidir uma sociedade de especialidade, por que depois acabei presidindo o sindicato e assim sucessivamente, né? E quando eu vou buscar lá atrás, tentar buscar, você vai dando um passinho de cada vez, às vezes sem muito planejamento. Sim. Se eu for fazer ali, começar na régua do tempo disso aí, talvez tenha começado na própria faculdade de medicina. Né? Na faculdade de medicina eu participava do centro acadêmico, eu me lembro demais do centro acadêmico 12 de maio. Em alguns momentos cheguei a ser delegado do centro acadêmico em congressos, né, de estudantes. Então, eu acho que já vinha lá de trás. E depois isso aí foi acontecendo de forma natural. E a característica talvez que mais marca, uma vez eu parei para pensar sobre isso, seja o incômodo com algumas situações. Sim. A AGETS que trata de empreendedorismo também é muito isso. Empreendedorismo também é incômodo. O empreendedorismo ele olha para a sociedade, ele olha para as soluções que se apresentam na sociedade e ele diz, eu posso fazer melhor, eu posso fazer diferente. Trazer uma solução, né? Isso. Então, do ponto de vista de liderança, de categoria, de classe, é um pouco isso também. Você vê uma situação específica e você diz, isso aqui deveria estar sendo feito de forma diferente. Eu posso tentar fazer de forma diferente, eu posso provocar que seja feito de forma diferente. Eu acho que é muito isso. Então, enquanto estudante, eu me incomodava com algumas situações, daí vem as questões de liderança estudantis e, consequentemente, na minha vida, isso foi se seguindo e daí sociedade de especialidade, radiologia, que é a minha, depois o próprio sindicato. Então, não houve muito planejamento, não. Foi mais eu acho que é sempre uma pedrinha no sapato que você tem que corrigir aquele problema. Tem a ver com o empreendedorismo também, isso aí. Doutor Léo, a gente acredita muito na AGETS, né? Eu acho que a visão do senhor é muito parecida com a nossa visão. É esse incômodo que a gente tem, que a gente vê os problemas, a gente não se conforma, né, Pedro? Sim. E a gente quer mudar. Eu não sei se o senhor já gosta muito de falar daquele autor, né, de liderança, Simon Sinek, que ele fala, entenda bem o seu porquê, né? Eu acredito que quem são líderes é porque tem o seu porquê bem definido, né? Tem um propósito. Isso. Porque a gente está em cargos de liderança, muitas vezes não tem ganhos financeiros, né? É muito mais porque você quer solucionar um problema, você quer mudar, né? E então eu acredito que
da época acadêmica do senhor, o senhor já devia ter, queria mudar, né? Tem esse propósito, né? Isso, exatamente, esse propósito de mudar. A palavra que eu consigo definir é o tal do incômodo, né? Você está incomodado com alguma situação, você quer fazer diferente, ou ela está totalmente errada, ou não, ou é só um incremento que você pode dar, muito parte de um incremento. Olha, está sendo feito dessa forma, se está sendo feito dessa forma, é a forma que vigora e provavelmente essa forma se sobrepôs a outras formas do passado. Mas no momento atual a gente já tem outras soluções. Sim. E aí você, o mundo, né, tem soluções diversas que vão surgindo e você vai adaptando. Vocês da JETS, por exemplo, devem estar lidando com várias... As questões de saúde pública, né, boa parte das questões de saúde pública, com soluções inovadoras, a gente traria economia, e se a gente traz economia em qualquer sistema de saúde, público ou privado, tanto faz, na verdade. O sistema privado também tem vários gargalos. A gente gosta de falar do público porque os problemas são mais profundos. Mas qualquer sistema de saúde, por exemplo, puxando aqui para a nossa área, ele tem soluções que dá para ser implantadas mais baratas e isso ia trazer melhoria de assistência. Então, assim, passa muito por isso. Eu acho que esse incômodo, ele vai fazer com que a gente venha melhorando cada dia mais. E, doutor Léo, uma coisa que a gente tem muito debate é quando a gente fala de liderança, geralmente a pessoa já tem aquela identificação com o cargo de chefia. E eu acho que seria muito bom o senhor falar o que é para o senhor o que é ser líder e principalmente qual a importância da liderança na saúde da população, porque às vezes a gente olha só como um cargo de chefia, um cargo que está acima dos outros e a gente não vê o tão amplo essa característica dentro de um indivíduo. É interessante isso aí, né? A diferença de liderança para chefia, eles se comunicam, mas não são exatamente sinônimos, não são iguais, né? Basicamente existe uma tendência dos líderes a assumir posições de chefia, mas nem todo chefe é líder, nem todo líder quer ser chefe, isso acontece muito. Às vezes você tem uma situação específica, um problema agudo, e você identifica que tem um líder ali que poderia ajudar bastante, você vai falar com ele, não quero. Então assim, acontece o contrário também. Tá? Então eles se comunicam, mas não são exatamente a mesma coisa. As chefias elas são transitórias, né? As posições elas são transitórias, mas você assume aquela posição, tem uma questão muito gerencial, tem liderança também envolvida na chefia, mas a liderança eu acho que a chefia é uma fotografia da sua vida, talvez, a liderança é o filme, né? Sim, então quando você vai vendo a liderança, vem lá, poderia ter assumido posição de chefia ou não, de estar à frente de alguma entidade ou não, mas o incômodo ele está lá, né? Então é uma coisa muito mais longitudinal a liderança, acredito eu. E tem uma hora que você cansa de assumir posições de chefia, mas você continua sendo consultado, continua sendo líder, né? Eles caminham ali de mãos dadas, mas não são exatamente a mesma coisa. A gente acredita, doutor, justamente na liderança transformacional, né? Que é aquele cara que lidera pelo exemplo. Não quer dizer que ele esteja ocupando o cargo de chefia, como o senhor falou, caminham juntos, né? E tem aquela pessoa que está em cargo de chefia, mas muitas vezes não é um líder, né? Que puxa mais a parte transacional. Ele consegue gerir a equipe, porque querendo ou não, no nível hierárquico, ele está acima, mas muitas vezes a equipe não está motivada, né? Não sente aquela empolgação de seguir o líder. E até uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, continuando nesse assunto de liderança. Quando a gente fala de liderança, né, a gente sempre olha, a partir do momento que a gente assume a presidência de alguma associação, alguma entidade, a gente sempre pensa, quem vai ser o próximo que vai sentar aqui, né? Quem vai ser o líder do amanhã? Como é que o senhor vê o futuro da liderança na saúde aqui no Ceará? Às vezes a gente conversa com outros colegas e o pessoal vê, quem será que vai assumir aqui? Eu estou aqui batalhando todo dia, lutando por uma pauta médica, mas quem vai ser o próximo? Isso aí é difícil, é a chamada sucessão, né? Sucessões são sempre difíceis, porque não é fácil, por incrível que pareça, não é fácil formar líder, né? Porque o líder ele não tem um currículo. Não é fácil formar um médico, mas um médico você faz vestibular, você entra na faculdade, você vai ficar num período de 6 anos e você vai sair formado em medicina. Então tem um currículo, tem uma previsibilidade, existe uma rotina criada. O líder não. O líder você não tem esse currículo, então você vai fomentando ali. Líderes têm características bem distintas, muito heterogêneas, né? Como você falou aí, em relação às formas de liderança, por exemplo, a forma de liderança usando o cargo para impor a hierarquia e resolver e avançar, eu vejo que ela serve muito para situações muito específicas, pontuais, agudas, né, traumáticas. Você tem que usar do seu cargo para dar uma ordem, mas isso no longo prazo ele normalmente não funciona, né?
eu não acredito muito na sua capacidade de dar ordem às pessoas fazerem as coisas, né? Você tem que, de certa forma, convencer as pessoas a fazerem as coisas. É muito mais um trabalho de convencimento, porque ela não vai fazer, não é porque está sendo ali, está numa posição hierárquica inferior, que ela vai executar aquilo da forma como você está pensando. Então aí eu acho que entra mais a liderança do que propriamente a chefia. Não que você, de vez em quando, em algumas situações agudas, você não tenha que usar esse recurso. Mas em relação, voltando para a pergunta que você me fez, que é as sucessões, elas são sempre muito difíceis, porque como não tem essa previsibilidade, não tem um roteiro, não tem uma rotina, você vai vendo flashes em algumas pessoas e vai identificando características de líder. Por exemplo, vocês que estão à frente da AGETS, à frente de ligas sobre o tema lá na Unifor, vocês já têm características de líderes, né? Agora, a gente vê muito também o seguinte, a pessoa tem característica de líder, mas de repente ela pivota na vida dela. Tem outras questões. A nossa vida muda muito. O ser humano ele é complexo, então, entram questões familiares, entram preferências X, Y, Z. Às vezes até a mudança do local onde você está para um outro local, por um motivo, uma residência médica, ou mesmo quer fazer alguma coisa no exterior, isso aí você acaba perdendo aquele líder, né? Então, não é fácil, as sucessões não são fáceis, é uma dor de muitas sociedades médicas de especialidade, quem vai assumir a posição depois. Não tem tantas pessoas assim interessadas, essa é bem a verdade, principalmente em associações médicas, até sindicato, porque você não tem, como você falou, não tem um retorno financeiro interessante para que você, né, para fazer com que a pessoa para que a parte financeira sirva como estímulo. Isso tem um lado ruim, mas tem um lado bom também. De toda forma, por mais difícil que seja encontrar esses novos líderes, quando esses novos líderes eles estão nesse tipo de entidade que o retorno financeiro não é muito claro, na verdade não existe retorno financeiro, você consegue encontrar até mais propósito, né? Dói para encontrar, mas quando você encontra parece que faz mais sentido, porque tem mais propósito envolvido ali. Vocês sempre vão ter. Eu sempre tive dificuldade de encontrar sucessões, nunca foi fácil. Eu ainda estou aprendendo essa construção de sucessões e eu acho que esse aprendizado nunca vai terminar, não. A gente comenta muito, né, Pedro, que, como o senhor falou, né, são poucos que querem assumir, mas talvez quando a gente encontre seja a pessoa certa, né, porque ela está lá porque gosta. Mas a grande preocupação, doutor, é o seguinte, né, acredito que na geração do senhor já tem poucas pessoas que queiram assumir, né? A nossa geração, a gente está passando justamente esse fenômeno que pouquíssimas querem algum cargo de liderança, né? A nossa geração Z, que é aquela geração nascidos, né, Pedro? De 1995 e 2010, são jovens que eles procuram? Qualidade de vida, estabilidade e não ter muito estresse. E talvez no cargo de liderança ele tenha mais estresse, tenha pressão, talvez a qualidade de vida não seja tão interessante. Então a gente está caminhando justamente para um momento, quem vai ser o próximo líder, né? E é isso que a gente pensa na AGETS. A gente quer formar os líderes da saúde do amanhã, né? E a gente entende, né, Pedro, se puder comentar um pouco mais, o que a gente entende por liderança. Perfeito, a gente quer passar essa liderança, na AGETS a gente tem as maneiras de passar essa liderança, seria a teórica, prática, mas como o Luiz mesmo falou, a principal é a aspiracional, que é até um motivo do AGETS Cast existir, que a gente quer levar para os nossos colegas da medicina, da saúde no geral, a oportunidade que nós temos de conectar com pessoas como o senhor que amplia nossa mente para novas oportunidades, novos propósitos. E esse é um dos motivos que a gente criou o AGETS. E o AGETS Cast, perdão. E eu vi o senhor comentando sobre esse desenvolvimento de liderança e uma pergunta que ficou muito aqui na minha mente é se o senhor acha que a liderança pode ser desenvolvida. Aquele indivíduo que talvez ele hoje não ocupa um cargo de liderança, não tem uma função de liderança, mas ele tem dentro dele o desejo de ser um líder. Como o senhor acha que ele deveria traçar esse caminho para se tornar um? E se é possível? Perfeito, eu acho que é possível, sim. Liderança não são escolhidos, né, que foram pensados, né? Eu acho que sim, é possível, né? Obviamente que mesmo que seja desenvolvida, pelo menos tem que existir uma semente de vontade de fazer aquilo, de estar inserido naquilo, de ter um propósito. Mas partindo disso aí, o desenvolvimento é possível. Normalmente o desenvolvimento ele tem que se dar dentro das instituições que já estão estruturadas. É muito mais fácil, né? A gente procura uma universidade, uma faculdade para aprender porque já tem uma estrutura de ensino.
a gente precisa procurar instituições, se for lideranças de categoria, por exemplo, que é onde eu estou mais envolvido, você tem que procurar o sindicato, o conselho, procurar estudantil, procurar centros acadêmicos, a própria JETS, né? Porque ali você já tem um ambiente, ali, aquele ambiente que fomenta, né? Fala-se muito que boa parte das tecnologias que são desenvolvidas no Vale do Silício é o ambiente. O ambiente, geograficamente, existe uma condição ali, um mix de coisas, já de empresas desenvolvidas, de venture capitalists, essas coisas todas, que fomentam aquilo ali. E é isso. Então a formação de líderes, ele pode brotar do nada. É possível, claro que é possível. Mas é muito mais fácil e muito mais dirigido, quando a gente fala em desenvolvimento, quando você se associa, você chega junto dessas instituições, você chega junto da JETS, você chega junto, nos casos, se for formado do sindicato, do conselho, e você entende como essas instituições funcionam, o que elas realmente fazem. Então, ela pode ser desenvolvida. A primeira parte do desenvolvimento é exatamente querer aprender, né? E em seguida as competências elas são variadas, dependendo do tipo de organização que a gente está falando. E aí essas competências também podem ser aprendidas. É muito parecido com... Existem questões teóricas envolvidas, com certeza. Existe muita prática. É muito parecido até com o internato ou residência médica. São estágios em prática. Né? Olhando ali como as pessoas estão fazendo e criticando positivamente e negativamente aquela forma de fazer que a gente vai evoluir. Olha, o Leonardo, o ex-presidente, fazer desse jeito, eu acho que tem um jeito melhor de fazer. Ótimo, a gente evolui desse jeito mesmo. Só puxando um pouco do que o Luiz falou e que o senhor falou da geração Z, desse desenvolvimento de liderança, como se vê as futuras lideranças? Sua visão é uma visão mais otimista? Ou o senhor está preocupado com as novas lideranças que estão chegando, que estão ocupando os cargos agora? A gente está vendo um movimento, principalmente por causa da mídia, um movimento político de jovens adentrando cargos políticos, funções políticas. Como o senhor está vendo isso, principalmente para a saúde, e qual a sua visão sobre isso? Olha, eu sou otimista, né? Na maioria das vezes eu sou um otimista, assim, em vários aspectos da vida, pelo menos comparado às pessoas com quem eu convivo. Normalmente eu tô no espectro mais otimista. Então, assim, por mais que a gente possa encontrar algumas características que talvez, como o Luiz falou, que talvez deixe ali uma pulga atrás da orelha, será que vamos criar novos líderes? Eu gosto muito de olhar mais para a prática do que para a teoria nessa hora. Quando a gente olha para a prática, que foi o que você apontou, Pedro, a gente vê que na prática, sim, estão surgindo líderes. Apesar de que, do ponto de vista teórico, a geração gosta de um estilo de vida ali mais tranquilo, né? Gosta da qualidade de vida. Então, poxa, mas por que ele vai se envolver numa coisa que vai lhe trazer estresse, embates, discussões, debates? Então, ele não vai atrás daquilo. Mas quando a gente olha para o lado prático, eu sempre busco olhar para o lado prático, a gente vê que esses líderes eles estão sim surgindo. São líderes qualificados, são líderes que estão em formação, como todos nós, mas que são qualificados. Eu não vejo grandes problemas no surgimento, não. No final das contas, eu acho que pelo menos uma parcela da população ela sempre vai ter aquela pedrinha no sapato que eu falei no começo da nossa conversa. E tem uma hora que aquela pedra começa a incomodar. Eu posso até, não vou fazer isso, não vou fazer. Mas eu acho que uma fração da população, eles vão... Vai ter uma hora que ele vai dizer, não posso deixar isso aqui, eu vou ter que ajeitar isso, eu vou ter que tirar essa pedra do sapato, eu não consigo mais... Uhum. E é aí que esses líderes vão surgir, né? Identificando esses problemas e propondo soluções. O líder que o senhor é hoje, o senhor teve muitos mentores nessa trajetória? Sim, eu tive meus mentores, sim. Como na nossa formação médica a gente tem nossos mentores, né? Também eu acho que na formação de liderança, na formação associativa, sindical, eu tive meus mentores. E os mentores foram exatamente os que me antecederam, né? De forma geral, as pessoas que me antecederam. Antes de eu... No sindicato especificamente, antes de eu presidir o sindicato, a doutora Mayra presidiu o sindicato, depois veio o doutor Edmar, foram pessoas que me ajudaram muito, fora isso outros tantos diretores que participaram aqui. Na radiologia também tive meus mentores, o doutor Pablo foi um deles, um radiologista e um exímio radiologista destacado na cidade, e continuo encontrando meus mentores, agora no Conselho Federal de Medicina, um grande mentor, o doutor Albertino. O doutor Albertino é reconhecido nacionalmente por todos que compõem o sistema conselhal, por suas posições, por suas posições técnicas assertivas e firmes também. Uhum. Então tenho aprendido muito com ele no Conselho Federal de Medicina
E tenho certeza que ainda vou encontrar outros tantos mentores aí. É uma trajetória ao longo de toda a vida, né, doutor? Isso, exatamente. A gente vai se espelhando em quem já tem mais experiência e está fazendo bem feito, né? E até puxando, o senhor falando do doutor Albertino, essa pauta aí de Conselho Federal de Medicina, o senhor disse que já participou da diretoria do sindicato, né? Já foi presidente, secretário. E, doutor, muitas pessoas às vezes não entendem muito bem. Qual o papel do sindicato dos médicos? Qual o papel do conselho, né? Tem a Associação Médica Brasileira, aí tem a parte federal, tem a parte estadual. Como é que funciona, doutor? Às vezes o pessoal tem muita dúvida. Isso. A gente tem algumas entidades médicas, né, que têm seu escopo de atuação. Obviamente que em algum momento existe uma interseção delas, né? Por exemplo, para defender o médico. Todas as entidades médicas defendem. Agora você tem 3 braços principais de entidades médicas. É o braço conselhal, o braço sindical e o braço associativo, né? Então, localmente, Conselho Regional, Sindicato dos Médicos do Ceará e Associação Médica Cearense. E aí você tem as nacionais. Então, mesma coisa, só que em nível nacional. Os conselhos de medicina, eles regulam, né, e fiscalizam a nossa profissão. A nossa profissão ela tem normas, né, que precisam ser seguidas por todos nós médicos, visando sempre a ética, a boa prática médica. E o Conselho Federal de Medicina, como os conselhos regionais, eles vão regular e vão fiscalizar isso aí. Já os sindicatos, eles têm uma atuação na defesa do trabalho médico, né? O sindicato, o que o sindicato... Mas o dia a dia, né? É o trabalho, as relações de trabalho mesmo. O sindicato vai procurar o quê? Melhor remuneração, o sindicato vai procurar melhores vínculos trabalhistas, vai procurar direitos trabalhistas mesmo para os médicos, problemas no dia a dia no trabalho, falta de material, falta de insumo. Obviamente que nessa hora o conselho também entra, então assim existe interseção. Né? Mas, por exemplo, um médico que está sendo perseguido por um gestor, por um chefe, assédio moral, então todas essas questões elas são bem sindicais quando envolvem o trabalho do médico. E já as associações elas são voltadas mesmo para a questão muito de ensino, especialidade, né? Da nossa formação técnica mesmo, né? Conhecimento médico, congressos, então esse é o principal braço de atuação das associações. Obviamente que em algumas questões, por exemplo, questões de grandes bandeiras nacionais que a gente tem aí, a defesa do Revalida para que médicos estrangeiros venham exercer a medicina no Brasil, todos os 3 braços de entidades eles trabalham em cima disso. A questão de a gente encontrar freios, por exemplo, a abertura desenfreada de novas escolas médicas, também todos os braços aí, de entidades também trabalham em cima disso. Mas a distinção é basicamente essa. Conselho regula a profissão, o sindicato busca direitos, né, e melhoria do ambiente de trabalho do médico, seja remuneratório ou não, outras questões. E as associações elas se preocupam muito com a nossa formação técnica, né? Doutor Léo, durante todos esses seus anos de experiência, quando você olha para trás, quando é que o senhor fecha os olhos assim, o que é que o senhor lembra ser o maior desafio que o senhor já enfrentou durante todos esses seus anos de experiência? Desafio nessa parte de representação ou como médico? Desafio como na parte de representação, na parte de liderança, na parte de ter que defender o incômodo, como o senhor fala. Entendi. Os maiores desafios sempre são em negociações, né? Normalmente quando você senta numa mesa de negociação, você está de um lado da mesa, o outro polo está do outro lado da mesa. Os interesses muitas vezes eles são distintos, às vezes eles se chocam. Então o maior desafio é como tudo que envolve 2 seres humanos, né? A gente precisa encontrar o halfway, o caminho do meio, né? Então isso é sempre às vezes muito doloroso, porque algumas situações que se impõem, por exemplo, vou falar aqui de situações absurdas como atrasos salariais de 3 meses. Como é que a pessoa trabalha 3 meses sem receber seu salário? Então, aquela pessoa está sofrendo com aquilo e a gente tem que intervir naquilo ali. E aí você chega para o gestor, não, mas é porque não tem dinheiro, que a verba não chegou. Então, assim, a solução de problemas, né, que envolvem ali o dia a dia do profissional, elas são bem desafiadoras, né? Um momento específico da nossa história recente também foi a pandemia, né? A pandemia também nos trouxe grandes desafios também a ser enfrentados, né? Tanto do ponto de vista assistencial quanto do ponto de vista representativo, né? Já que os médicos eles estavam ali na linha de frente e sujeitos a
as consequências da pandemia, inclusive vários morreram, então também foi um momento desafiador. Doutor Léo, na época da pandemia, né? Eu acredito que eu estava à frente aqui do sindicato, desde a época que deflagrou a pandemia. Eu lembro que começou ali em torno de março, começou os boatos que o coronavírus estava chegando, ninguém acreditava na magnitude que ia ser, né? E rapidamente a gente teve uma crise grande, não só na saúde pública cearense, municipal, estadual, nacional, mas no mundo todo. Isso. Como é que o sindicato se prontificou, pensando na classe médica, para atuar da melhor forma no contexto da pandemia? Pois é, a pandemia era o inesperado e o desconhecido vindo, né? Tudo rápido ao mesmo tempo. Bom, como eu falei, o sindicato ele atua defendendo o trabalho do médico, né? Tanto do ponto de vista remuneratório quanto não remuneratório. Na pandemia, o que se impunha de fato era a defesa do médico contra as consequências da pandemia que muitas vezes eram fatais. E isso se dava muito com a questão dos EPIs. Então você veja, como foi um problema de escala mundial, houve uma escassez grande dos EPIs. Então era muito complicado com uma doença com alta mortalidade como era a Covid, o médico ia se expor naquela situação e não tinha a proteção mínima necessária, né? Vocês lembram, né? A questão das face shields, né? Máscaras, os aventais e tudo mais. Então isso aí estava em escassez. Olha que situação dramática, né? A população precisava de assistência, o profissional que ia dar essa assistência, ele estava sujeito a risco grande de contrair a doença e ter as suas consequências graves, e você não tinha como assegurar, por exemplo, um mínimo de condições de trabalho para esse profissional. Então os profissionais médicos nos procuraram aqui, diariamente eram várias buscas, dezenas e dezenas, né? Preocupados, pedindo orientações, pedindo instruções. Então nós fomos atuando aí, apagando os incêndios que iam surgindo, né? Então a gente conseguimos assegurar que em vários momentos viessem os EPIs necessários. Nós nos prontificamos também em algum momento doar EPIs também. Em outras situações específicas, nós tivemos que entrar com reivindicações para que a gente afastasse da linha de frente, por exemplo, os médicos mais idosos e também as gestantes. Então a gente também teve alguns embates até com o ente público em relação a isso. A gente precisava desse afastamento, e aí entra nessas questões de negociações, o ente público alegando que não tinha condições porque estava faltando profissional, a gente dizendo não, mas esse profissional não é o profissional adequado. E nessa situação toda na qual alguns profissionais eles estavam sujeitos a um risco muito grande, como as gestantes e os idosos, outros, todos a um risco muito grande, mas esses ainda majorado pela condição deles. Uma coisa muito interessante que a gente conseguiu na pandemia, a gente conseguiu até por ações judiciais a antecipação da colação de grau de algumas turmas de medicina. Então existiam alguns colegas alguns agora colegas, mas na época estudantes ali em final de curso, já com mais de 75% da grade do internato realizada, precisando ali de pouca carga horária para concluir o curso, mas é uma carga horária que não ia impactar na formação, né? A gente sabe que chega ali no final do internato, às vezes você bota os rodízios mais tranquilos até para o final, para poder estudar mais, para residência. Então os rodízios que demandam até um estudo maior para você ter para você estar no rodízio, você traz aqui, muitas vezes a gente joga até as férias para o final. Então assim, então existia essa situação, não, ele tinha férias, tinha um eletivo, ou seja, não ia ter nenhum conhecimento agregado ainda. O fato é que a gente conseguiu formar algumas turmas de medicina antecipadamente, e o interessante é que esses colegas eles entraram no mercado de trabalho substituindo, olha como foi bacana, substituindo os idosos e as gestantes. Então com isso, foram algumas questões que a gente conseguiu. Aí posteriormente à pandemia, né, no desenrolar, alguns ganhos remuneratórios de indenizações e insalubridades, essa coisa Teve toda. Dificuldade, doutor, nos repasses na época da pandemia? Muitos médicos atuando, né, na linha de frente. Como é que ficou essa parte aí dos honorários? Teve muita dificuldade? Não, então, na pandemia, de forma geral, houve um incremento de recurso público, principalmente federal, mas também nas outras esferas de poder, e esses plantões ficaram até com valores melhores, até para atrair esses profissionais, né, para conseguir fechar essas escalas. Em algum momento, pontualmente, existiam sim alguns atrasos, algumas dificuldades,
mas de forma geral essa parte de verba, recurso, andou bem, até melhor do que fora da pandemia. A gente está enfrentando problemas piores, né, de atraso, de repasses agora do que propriamente na pandemia, porque foram assegurados esses recursos aí para debelar essa mazela. Né? Puxando isso que o senhor falou muito, né, Pedro, de negociação, a gente acredita que um líder tem que convencer as pessoas, né? Tem que convencer seu time, a sua visão. E muito em negociar numa mesa de reunião é você convencer a outra pessoa que o que você está propondo é o melhor para os dois, né? Só pensando assim, a gente discutiu muito liderança, né? Tava na parte de entidades médicas. Que dicas o senhor daria para uma pessoa negociar bem, saber convencer seu time, né? Convencer sua equipe? Negociação são caminhos... que existem sim algumas estratégias que a gente pode lançar a mão, né? A primeira estratégia da negociação é você entrar na negociação de cabeça aberta, porque às vezes a gente vê gente entrar na negociação com o propósito de convencer o outro, mas sem abrir para ser convencido. Sim. Então, assim, essa flexibilidade dos dois polos é muito importante, né? Então, você entrar na mesa de negociação ouvindo realmente e poder ser convencido não tem problema nenhum, né? Você tem que ter flexibilidade, você quer chegar aqui, mas às vezes o caminho não é linear até aqui. Para chegar aqui você vai ter que ir ali galgando passo a passo. Isso é a negociação, né? Então normalmente a gente tem que encontrar um caminho intermediário ali que não é exatamente o que você quer, não é o que eu quero. Não faz sentido, mas né? É melhor do que a situação que está, né? Sim. Então quando... durante o transcurso da negociação também, você tem que sempre comparar a situação que está sendo colocada, até pela pessoa com quem você está negociando, com a situação atual. Sempre que a situação que está sendo colocada, proposta pela pessoa, for melhor que a atual, você já avançou, você já está andando. Né? Um passo já deu. Alguma coisa já foi. Né? Então isso aí você tem que entender que ali é uma vitória. Né? É importante comemorar as pequenas vitórias, né? Eu quero chegar lá no 10, eu estou no 3. Se o cara me propõe ir para o 5 ou 6, já é uma vitória. Sim. Né? Se eu for focando exatamente em acertar no centro do alvo, que é o 10, muitas vezes eu vou perder essa negociação. Então essa flexibilidade das duas partes é importante. A pressa na negociação, muitas vezes a gente age com ansiedade quando não precisa. Também você tem que ver que tipo de objeto você está negociando, até que ponto você precisa resolver isso muito rapidamente. Urgência, às vezes sim, às vezes não. Quando você traz um senso de urgência onde não deveria ter, normalmente você faz más negociações também. E talvez o mais importante é você estar bem embasado do que você está negociando. Quando você tem dados, né? Quando você tem como apresentar conceitos técnicos dentro de um processo de negociação, fica muito mais difícil e improvável de você ser contraposto nessa negociação. Então, conhecimento, talvez o alicerce mesmo seja conhecimento. Com esse conhecimento, um jogo de cintura aqui, uma flexibilidade ali, eu acho que dá para avançar alguma coisa, normalmente. Pedro, tu pode até comentar, né, Pedro? Voltando para essa parte sindical, às vezes o pessoal associa muito representatividade sindical com a parte política, né, Pedro? Sim, sim. E eu queria perguntar para o senhor, doutor Léo, que a gente vê essa parte da negociação, mas quando o senhor está representando politicamente um grupo, a gente sabe que nem sempre a decisão que a gente vê com dados, que o senhor tem acesso aos dados, o senhor tem convicção que a certa vai ser a que vai agradar, digamos ali, a todos que o senhor está representando. Como é para o senhor lidar e como o senhor lidou durante todos esses anos com essa missão de representar e convencer até aqueles que não estão muito de acordo com a sua decisão? Como é esse desafio para o senhor e como o senhor lidou durante esses anos? É sempre um desafio, né? Quando você está com situações na qual você acredita que o melhor caminho é A e as pessoas estão querendo ir pelo B. Mais uma vez, dentro da questão da flexibilidade que eu acabei de falar, você pode até trabalhar para tentar ir para o A, né? Mas talvez o caminho certo seja ali o intermediário e talvez seja até o B, né? Talvez você seja convencido. O fato é que quando você está na posição eu não diria nem de liderança, mas de representação, representação política, existe uma outra questão aí,
que não é a sua vontade. Isso é muito importante. A gente tem que se despir muitas vezes da nossa vontade. Já houve situações que eu achava que o caminho a ser seguido era um, o grupo decidiu por outro caminho e eu, como representante, você veste a camisa, né? Vamos dizer que eu torço pro Flamengo, mas eu viro jogador de futebol e quem me contrata é o Vasco. A camisa é a do Vasco. Eu vou jogar defendendo, né? Mesma coisa. Eu queria ir por esse caminho aqui, mas o grupo quer ir por outro caminho. Se você é o representante, você vai pelo caminho que o grupo determinou, né? Isso aí a gente já viu situações ruins na qual o representante, né, político de um grupo, ele quis fazer a sua vontade sobre a vontade do grupo. Isso aí não é um caminho que a gente defende. E, doutor Léo, puxando até o que o senhor falou sobre essa crise na saúde que teve na pandemia e hoje nós estamos tendo também, infelizmente, com falta de insumos, falta de material nos hospitais, falta de pagamentos. Mudou a gestão, a gente sabe, municipal mudou a gestão, talvez seja uma gestão que esteja mais alinhada com o governo e prefeitura. Até teve, recentemente, o governo declarou que ia voltar a repassar o mesmo dinheiro que passava antes, os 120 milhões para o IJF. Eu queria saber sua visão, primeiro, como o senhor conduziria atualmente essa crise que a gente está ocorrendo hoje, como o senhor acha que é o melhor caminho para a gente resolver ela e, posteriormente, como o senhor conduziria a saúde não só do município, mas do estado, qual o caminho que o senhor acredita ser o mais correto? Perfeito. A crise atual de saúde, né, ela passa também por subfinanciamento, que em parte, pontualmente, a questão do IJF que ficou mais aguda no final da última gestão e está sendo parcialmente resolvida com esse incremento que é muito bem-vindo. Isso aí a gente não pode negar. Não vai resolver todos os problemas, também sabemos disso. O IJF, classicamente, a gente até nem usa mais essa métrica, mas a gente usou por muito tempo uma métrica, não sei se vocês ouviram falar do corredômetro. O corredômetro a gente media aqui no sindicato quantas pessoas tinham internadas nos corredores dos hospitais públicos no Ceará, e aí a gente entregava todo mês esse número chegava a 400, ou seja, existiam pacientes internados nos corredores dos hospitais compatíveis assim, a um hospital de grande porte, 400 leitos, só para vocês terem uma ideia. Então existia um grande hospital dentro dos corredores dos hospitais, só para a gente entender. Então isso mostra como a estrutura ela precisa ser ampliada, né? Existem algumas ampliações em vista, como o hospital lá da UES, né? O Hospital Universitário do Ceará, e o aumento do aporte para o sistema do IJF e outros sistemas é muito bem-vindo. Só que a estrutura de funcionamento hoje da saúde pública é muito fragmentada. Você veja, você tem uma estrutura de saúde da prefeitura que é a própria secretaria. Aí essas secretarias, elas há muito tempo atrás, elas começaram a terceirizar esse serviço, principalmente através de cooperativas e organizações sociais. Esse modelo lá atrás prometia melhor gerenciamento, prometia redução de custo, só que ao longo de 20 anos o que a gente tem visto não é o que estava sendo prometido. Então isso também precisa ser revisto. O modelo adotado é um modelo de alto custo, né? E que não está trazendo saúde de qualidade. Como é que você mede saúde? Pergunta para o usuário. Pergunta para o usuário do SUS se ele está satisfeito. Sim. E você vai ver. Você quer medir qualidade de qualquer serviço que você entrega, você pergunta para o teu cliente. Perfeito. Então é isso. Quando você pergunta, você vê. Então isso precisa ser realmente mudado. Doutor Léo, o senhor até falou do Hospital da UES, né? Saiu a notícia que o Hospital da UES vai ser administrado por um OS. A gente queria entender um pouco mais da visão do senhor. Será que isso daí é uma forma de mitigar já as várias burocracias que a Secretaria Estadual gere, ou pode ser uma solução? Qual a visão do senhor em cima disso? O que a gente tem visto, nem puxando por teoria, mas puxando por prática, é que o modelo de OS, de forma geral, ao longo de muitos anos que ele vem sendo implantado, e a promessa foi de que seria melhor gerenciado, o serviço seria melhor, um serviço de melhor qualidade seria entregue à população, e se isso acontecesse, a gente estaria, obviamente, aplaudindo. A gente vê que não acontece. Essas OS, a gente vê que esses contratos eles têm um crescimento muito grande no valor contratualizado. Existem OS aqui no estado do Ceará que já estão recebendo mais de 1 bilhão, né? Então você tem uma estrutura montada da pública, aí você vai e terceiriza e cria uma outra estrutura que também não é barata. Ou seja, ficam 2 estruturas, no mínimo, caras, fazendo a mesma coisa. Então isso, para o cidadão, para o usuário, não é interessante. Outra questão é que as OS, elas têm uma prática de criar muitos cargos gerenciais ali intermediários,
né, que é que o Jack Welch chamava dos mid-managers, né, intermediários que nem fazem operação e nem fazem estratégia. Sim. Ficam ali, muitas vezes até por apadrinhamento político e tal, às vezes não tem nem perfil para o cargo, mas estão ali, naqueles cargos gerenciais ali, então é muito dinheiro jogado fora nisso aí também. Se tudo isso que eu estou falando viesse com melhoria de qualidade, entregue à população, ampliação da assistência, eu ficaria quieto, mas não vem. Então quando você junta tudo, maior custo, sem uma saúde de qualidade entregue, a gente vê que isso aí não está funcionando. Sim. Né? O que foi prometido lá atrás não está sendo entregue. Então não acho que é o melhor caminho. Esse hospital, né, a concepção original era para ser de servidores, né, houve concurso público, inclusive a contratação. Existem pessoas aguardando ser chamadas do concurso público para assumir essas posições. Então a gente defende, né, que devam ser chamados as pessoas do concurso público e muito provavelmente o sindicato deverá entrar com alguma ação requerendo isso. Se a gente não conseguir por via negocial, né, negociação, a gente recorre à justiça para poder requerer isso, para que essas pessoas sejam convocadas. Por entender que é o melhor caminho mesmo, né? O que a gente já não... Foram aprovadas, né? Foram aprovadas, fizeram prova, são pessoas qualificadas, né? Então a gente entende que esse é o caminho a ser feito e esse é um caminho que entrega mais qualidade de saúde à população também. O Hospital Universitário da UES, né, vem também nisso ser um hospital de ensino, mas ao mesmo tempo a gente vê, né, Pedro, um cenário que está tendo um aumento gigantesco dos cursos de medicina, né? A princípio a gente tem os mais antigos aqui na capital, a UFC, a UES, a Unicris e a Unifor, começou a interiorizar, mas hoje abriu já no interior várias faculdades, assim, mais de 6 agora nos últimos meses, né? E a gente vê, será que esses estudantes estão tendo uma formação adequada, né? Isso está muito em relação com a política atual dos mais médicos do atual governo. A gente queria entender um pouco da visão do senhor em cima desse cenário, né? Muitos estudantes, muitas faculdades, e sobre a premissa que interiorizar vai interiorizar também um médico, né? Mas será que isso vai acontecer? Novamente, é um argumento que já se provou errado, né? Não é de hoje que tem faculdade de medicina no interior, já tem estudos mostrando que a graduação ela não fixa o profissional, o que tem um poder maior de fixação é até a residência médica. Existe sim uma tendência. Eu sou originário de uma cidade A, faço faculdade numa cidade B, certo? E faço residência numa cidade C. A minha fixação dificilmente será na B, onde eu estava na minha graduação. Deve ser ou na A, minha faculdade de origem, por questões familiares e pessoais, ou então na C, onde eu fiz a minha especialização. Então a residência médica tem esse poder maior, a especialização, do que propriamente a graduação. Então não é verdade que essas faculdades elas têm esse poder de interiorizar a medicina. Isso não vem acontecendo, ainda há uma concentração de médicos nas capitais. A gente sabe que a interiorização da medicina ela se dará quando houver ofertas interessantes. Condições, né, de trabalho. Isso, ofertas interessantes que sejam bem remuneradas e que hajam condições de trabalho para o médico no interior. Aí sim você fixa, né? E faculdade de medicina é extremamente complexo. Para você fazer uma residência, para você fazer uma residência médica, vou começar. É o contrário, tá? A faculdade, graduação é mais complexo do que internato, o básico é mais complexo que o internato, que é mais complexo que a residência. A estrutura. Sim. Eu tenho um serviço de saúde. Esse serviço de saúde, para eu colocar uma residência médica lá dentro, eu tenho que ter gente voltada no ensino, né, em prática, que é a própria residência médica. Quando eu tiver uma estrutura que eu consigo entregar residência médica, eu já consigo pensar no ensino em prática voltado para o internato, que ainda é nível de graduação. O correto era pensar o contrário, né? É o contrário. Então você veja, e por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque boa parte dessas faculdades estão indo para cidades que sequer tem um corpo clínico para fechar um serviço de uma UPA. Então é inconcebível. Você entende? Olha, a ordem de complexidade. É mais fácil eu montar um serviço médico. A partir de um serviço médico bem montado, eu consigo fazer uma residência. A partir de uma residência bem estruturada, eu consigo inserir estágios de internato. E a partir de um internato bem estruturado, se eu tiver uma estrutura acadêmica associada, eu posso pensar em fazer aqueles 4 primeiros anos da graduação. Sim. E aí você tem o hospital universitário e tudo mais. Então, sem isso, nem se pensa.
Então aí quando você começa a ver faculdade de medicina indo para cidade de 40, 50 mil habitantes, você vê que isso não tem como funcionar. Não tem como funcionar. Não precisa aprofundar muito a discussão, não funciona. Porque para eu ter uma faculdade de medicina, eu preciso ter médicos especialistas atuando, estou falando daqui atuando voltados para ensino. Eu preciso ter uma estrutura de ensino em entidade voltada para ensino, que é o hospital universitário. E fora isso, eu preciso ter docentes, tanto de ciclo clínico quanto de ciclo básico, né, para poder ensinar. Não existe isso nessas cidades. Sim. Essas cidades a gente tem dificuldade de montar as escalas de uma UPA, montar, às vezes tem PSF sem médico. É para onde esses estudantes vão, né? Então, se você não tem um médico para fazer o PSF, como é que você vai ter o especialista que vai estudar residente? Como é que você vai formar o interno? Como é que você vai ter toda a estrutura docente para formar o médico ali? Não tem como. Então, assim, é uma política de governo mesmo. É uma política errada de governo. Não está visando a qualidade da formação. A qualidade da formação ela vem e vai continuar se deteriorando. Quem é o maior prejudicado com isso é a população. Eu tive ano retrasado em Brasília, no gabinete do ministro Camilo, já ministro da Educação, tratando desse tema com outros sindicatos médicos do Brasil e pedindo exatamente que houvessem critérios mais rígidos para a abertura dessas escolas médicas. Ele colocou uma problemática de algumas escolas médicas, que são essas que estão abrindo agora, é importante que se diga também. As escolas que a gente tem visto abrir agora são escolas médicas que já estavam judicializando a questão desde a época em que o Temer fez aquela moratória de abertura, Sim. que durou até o governo Bolsonaro. Depois essa moratória cai. E quando você fechou as portas do Ministério da Educação para essa abertura, né, que é a moratória, eles recorreram à via judicial. E essa via judicial foi avançando, né? E algumas já muito avançadas, ele até colocou isso nessa reunião, que o STF ia definir exatamente quais seriam abertas e quais não, e algumas dessas estão sendo abertas agora. Então elas estão abertas por decreto judicial. A gente quer caso a caso, mas algumas sim, algumas vêm antes mesmo, né? Já vinham correndo numa via paralela ao Ministério da Educação. Quando o Ministério da Educação faz essa vinculação da abertura das novas escolas às necessidades do Mais Médicos, né? Existe agora um casamento entre para abrir escola médica, né? Tá dentro da lei dos Mais Médicos. Ele cria uma situação que a partir dali volta esse poder decisório aos técnicos do Ministério da Educação, né? Mas algumas já estavam indo por via judicial. Então, assim, e mesmo esses critérios que foram colocados no Mais Médicos, a gente acha que ainda não são suficientes, né? Existe lá uma série de critérios que ainda não asseguram que a qualidade do ensino vá vir como a gente entende que seja melhor. Então, no momento, o que a gente tem nessa questão da abertura de escolas médicas é essa situação atual. Não existe um freio ainda eficiente para isso, apesar de todas as entidades estarem atuando, tanto sindicatos locais, quanto federações, quanto conselhos regionais e Conselho Federal de Medicina estão atuando muito fortemente em cima dessas questões, mas o que a gente tem agora é essa limitação vinculado à lei do Mais Médicos, né, que ainda não é o suficiente para que a gente consiga realmente vetar isso. Fora essa questão da abertura, também tem a questão que deveríamos estar discutindo do fechamento de escolas que claramente, como eu acabei de falar, claramente a gente deveria não abrir, claramente algumas já estão funcionando em locais que não têm a estrutura para funcionar. A gente recebe informações dos estudantes que estão em algumas faculdades, em algumas cidades menores, mais afastadas, que, olha, a estrutura claramente não vai formar um médico de qualidade ali. Doutor Léo, a gente viu, até comentando isso de fechamento de escolas, hoje, recentemente, na verdade, a gente teve a notícia que uma das faculdades aqui do interior do Ceará, ela teve uma redução de 120 horas da carga horária dela médica, né? Então, e a gente vê também com algumas notícias, por exemplo, na USP agora, a nota de corte de medicina, que antes geralmente era a primeira, hoje foi para a quarta. Na faculdade, na UFG, a gente teve o curso de inteligência artificial. Vocês não sabiam, né, que existe um bacharelado em inteligência artificial? Não, estou sabendo agora. Na UFG, né? Acima do curso de medicina. Isso a gente também viu pelo Censo da Educação, que
teve uma desaceleração nas matrículas de medicina, saiu de 9,7% para 8,5% de crescimento. Isso talvez seria um sinal de que a população, talvez o interesse pela graduação de medicina estaria reduzindo. A gente sabe que ainda as matrículas estão aumentando, mas é um sinal de desaceleração, e ao mesmo tempo que esse crescimento está diminuindo, a gente está vendo um crescimento de escolas médicas muito grande, que hoje a gente pode ter o fenômeno de superoferta dos cursos de medicina. É como se houver o impacto econômico dessa superoferta, tanto para o estudante de medicina particular, quanto até para os interiores que estão recebendo essas escolas, com uma possível fechamento, talvez, de escola ou outra, como se houver esse impacto. E a gente vê, doutor, que até as faculdades aqui da capital, particulares que são mais tradicionais, estão tendo dificuldades em fechar as turmas, né? Estão fazendo várias chamadas, mais de um vestibular. E as no interior, muitas já tem vagas ociosas, né? Acredito que quando o senhor conversou com o ministro Camilo, naquelas chamadas tinha a faculdade pode ter X número de vagas por turma. Mas a gente está vendo que essas vagas estão ficando ociosas. Aí como é que o senhor vê, né? Seguindo essa pergunta do Pedro. Perfeito. Olha, de fato, o que acontece? Se você aumenta a oferta, né, de graduados, né, a tendência, indo para o lado econômico, que o Pedro falou, olhando para o prisma do médico, não é animadora, né? Então você tem a lei da oferta e da procura, ela é implacável, né? Poucos conseguem. Quando eu falo poucos, eu não estou me lembrando nenhum que conseguiu vencer essa lei da oferta e da procura. Então, assim, se a oferta de médico for muito grande, isso vai impactar, sim, na remuneração do médico. Já está impactando. A gente já tem congelamento de valores de plantões há anos que não são reajustados, por exemplo, com a inflação, né? A inflação vai consumindo o poder de compra da gente e a tua remuneração não vai crescendo paralelamente. Do ponto de vista, voltando para o estudante de medicina, indo para o mercado dessas faculdades, na verdade, eu acredito que eles não vão conseguir sustentar também esses tickets aí por muito tempo. A tendência é que a vedete de quem mexe com a educação é a medicina, porque tem um ticket muito alto, uma margem de lucro muito maior do que as outras faculdades, então todos querem ter a sua faculdade de medicina, né? Mas com essa concorrência aí não deve durar muito tempo. E uma outra questão que se impõe também em relação às matrículas é que quando a gente fala de abertura desenfreada de escolas médicas, entenda, a gente não está tendo abertura desenfreada de escolas médicas públicas, gratuitas do ponto de vista de você pagar uma mensalidade, né? Porque elas não são gratuitas que a sociedade paga. Mas a gente está vendo uma abertura de escolas médicas privadas, assim, desenfreada, que assim. E aí o que acontece? Qual é e o ticket não é acessível para o grande parte da população. Então não tem como também. Vai ter ociosidade de vaga, vai ter capacidade ociosa. Então acho que os efeitos eles são muito claros, né? Então eu queria, depois dessa puxada para o lado econômico, o que mais me preocupa de fato é realmente a qualidade do médico formado. Mas também essa questão econômica ela se impõe, porque fica cada vez mais difícil a gente assegurar valores remuneratórios justos, né, adequados, dignos, se a gente continuar trabalhando com essa super oferta, né? E vem muito em voga, né, Pedro, que agora anda transitando no Congresso a questão do exame de ordem para os médicos, né? Querendo tentar garantir uma formação mínima, essa é uma prova teórica e prática. Mas a gente queria até entender um pouco da visão do senhor, que também está no CFM, né? Mas será que o senhor vê também se esse exame de ordem, ele pode ser uma premissa? Agora a gente tem um exame de ordem, então podem abrir faculdade, já que a gente tem um exame de ordem. Como é que o senhor enxerga isso? Será que vai ser benéfico mesmo? Vai ser bem elaborado? Assim, a solução ideal realmente era uma pactuação da sociedade que assegurasse critérios mínimos de qualidade da abertura dos cursos de medicina, né? Então esse era o mundo ideal. Mas isso vem sendo tentado por essas entidades. Eu mesmo falei que já tive com o ministro, e o resultado dessas tentativas não são animadores. Elas continuam abrindo. A gente tem que trabalhar com a realidade que se impõe. Diante disso, o que a gente tem chamado de exame de proficiência, né, não está em vista realmente formar uma ordem médica como a Ordem dos Advogados do Brasil, mas sim um exame de proficiência, que é o nome que está sendo usado. Seria um exame de egressos, né, que seria um exame realmente para, como os advogados o fazem, né,
para que para exercer a medicina no Brasil, para tirar o seu CRM, você tem que realmente passar por uma avaliação. Então, diante do cenário da gente não conseguir, a gente está distante do ideal, a gente não tem essa pactuação sociedade, governo, dos critérios necessários para a abertura das novas escolas médicas, eu acho que o exame de ordem ele é bem-vindo, sim, né? Ele é bem-vindo porque a gente, se não é na entrada, pelo menos na saída, a gente consegue evitar a exposição da sociedade a, de repente, um profissional que não está com a melhor formação. Sim. Então, eu acho que é bem-vindo para a sociedade, não é o cenário ideal, acabei de desenhar o cenário ideal, mas é o que a gente consegue trabalhar hoje. E isso também vai depender de aprovação, né? É uma lei, né? Sim. A lei que você tem uma lei transitando no Senado e outra lei transitando na Câmara, né? A lei que está mais avançada foi a que passou pela Comissão de Assuntos Sociais, né? Que é um exame de proficiência em final de curso, né? E isso ainda vai passar por, eu acho que 2 comissões ainda e depois vai para a votação no pleno, né? Então é uma outra batalha política médica, né? Que a gente precisa trabalhar para que a gente consiga essa aprovação, porque no horizonte é o que a gente consegue de melhor em vista para a gente pelo menos diminuir aí essa super oferta. E continuar trabalhando com a solução ideal, que seria exatamente a abertura com critérios mais adequados, né? Sim. Agora, puxando que o senhor falou da residência, a importância dela até para interiorizar, né, os médicos, como se vê que seria, e hoje também tem um debate muito grande que está crescendo o número de faculdades médicas, mas as vagas para a residência continuam estagnadas. Como se vê que seria o ideal, a política ideal do governo para, primeiro, aumentar essas vagas de residência e que essas sejam vagas estratégicas para suprir também necessidades da saúde, da demografia dos médicos dentro do Brasil, mais especificamente aqui do estado do Ceará? Um cuidado que a gente tem que ter com a residência é não cometer o erro que eu acho que a gente está cometendo, quando eu falo erro em sociedade, né? De achar que pode se abrir programa de residência em qualquer local, em qualquer serviço. Não pode, né? Do jeito que a gente comentou aqui, os critérios necessários para se abrir um curso de medicina, o quanto é complexo isso, a residência também tem seu nível de complexidade, né? Tem que ser serviços bem estruturados, que tenham a vocação de ensino em prática, como é a característica da residência. Então, tendo isso, realmente é importante que essas vagas sejam abertas. Eu destaco a presença do Dr. Edmar Fernandes, o atual presidente do sindicato, como membro da Comissão Nacional de Residência Médica. Ele é o único membro do Ceará nessa comissão, é uma comissão formada por governo e entidades médicas, e o representante da Federação Médica Brasileira é o próprio Edmar, né? Pessoa extremamente acessível. Ele é uma pessoa que a gente pode conversar sempre quando a gente estiver querendo aí, avançar nessas questões de residência médica, né? Doutor, e até puxando essa pauta da residência médica, né? Hoje se fala muito, principalmente na graduação, terminou a graduação, tem que passar na residência o quanto antes. Porque você pelo menos tem uma garantia de melhores honorários, melhor qualidade de vida. Então a gente queria perguntar 2 perguntas, né? Por que o senhor decidiu seguir a radiologia? E qual a visão do senhor em cima disso? Entra logo na residência, talvez faça um pé de meia, né, e entre depois? Ou você começa a trabalhar e depois analisa? No final das contas, essa decisão ela é muito pessoal, né? Como quase toda decisão na vida. A decisão, você pode procurar auxílio, aconselhamento, mas a decisão é um ato solitário. As decisões elas são atos solitários, porque só quem vai dar o peso é você. E é importante que a gente saiba isso para a gente não ficar ansioso e frustrado ou muito nervoso, né? É isso mesmo, decisões são atos solitários. Então cada um vai sopesar questões pessoais, familiares, renda, né? Então as pessoas vêm de origens sociais diferentes, então tudo isso vai pesar. Mas, de forma geral, como a gente conversou, né, a escassez de vagas de residência, vamos falar assim, em relação ao número de formados, depois que você sai desse ritmo de estudo da graduação, às vezes fica mais difícil tracionar depois, né? Sim. Como você já está saindo ali do internato e tal, realmente, por uma questão de chance de passar, fica talvez mais fácil antes que você assuma outros compromissos profissionais. Então, Sim. Talvez por isso se imponha, se você puder fazer logo a residência. Eu fiz logo, né? Na minha decisão, eu pesei 3 coisas, né?
E assim, isso foi pessoal, obviamente que podem ter outros pesos aí dependendo, é muito individual. Eu pesei muito uma especialidade que eu gostasse de estudar, né? Então assim, é importante que você goste do estudo daquela especialidade, né? E aí existiam algumas entre elas. E aliado a gostar de estudar, eu também pesei como é que estava a questão remuneratória, né? Também é importante, a gente não tem que ter prurido de falar disso não. Existem especialidades com remuneração média, de remuneração maior, média menor. Então, de repente, isso aí tem que ter algum peso, tem que ter. Obviamente, quanto peso vai depender de cada um. E o terceiro ponto que eu analisei é que esse aí eu fui descobrindo ao longo, talvez, da graduação e principalmente olhando os colegas já médicos e tal. Às vezes você gosta de estudar a especialidade X, você gosta daquela temática, a remuneração é satisfatória para mim, provável a remuneração média da especialidade, mas tem um terceiro ponto, o fazer a especialidade. Dia a dia. Às vezes, como estudante, a gente idealiza demais o fazer a especialidade, que é o dia a dia. Eu gosto dessa especialidade, mas sei lá, eu não gosto de dar plantão, por exemplo. E aí a especialidade tem muito plantão, então peraí, você gosta do tema, a remuneração é boa, mas tem um plantão. Eu gosto, mas eu não gosto disso ou daquilo. Então eu acho que é importante na decisão a gente observar colegas, médicos, preceptores, né? Em estágios que a gente faz. Eu sempre gostei muito de fazer esses estágios em hospitais. Fiz estágio de Liga do Trauma na época lá na UFC, estágio em Messejana, estágio em São José, esses estágios todos eu fazia. Santa Casa, então fiz isso aí tudinho. E aí você vai observando os médicos, assim, além do fazer médico, o exercer no sentido de o dia a dia. É muito estressante, é menos estressante, eu quero isso, eu não quero, né? Então isso aí também pesou ali e acabou que quando você vai afunilando ali, você vai descartando, a radiologia foi a que pelo menos sobreviveu a todos esses três testes. Qual foi outro assim que o senhor ficou assim, balançou um pouco? Eu gostava de medicina intensiva também, eu me lembro que eu gostava de medicina intensiva, ortopedia também era uma especialidade que eu achava interessante. Uhum. Cirurgia também, então assim, tinham algumas. E aí eu fui, nessa minha fórmula aí, minha, né? Eu achei que a radiologia foi a que se encaixou melhor. E o senhor quer falar, Pedro? Era só perguntar como é que o senhor está vendo esse desenvolvimento tecnológico que a gente está tendo hoje. Hoje, quando a gente está na faculdade, que tem radiologia, sempre tem aquele debate. Não, radiologia vai acabar porque tem IA, porque tem não sei o que. Como o senhor está vendo esse desenvolvimento tecnológico em contrapartida da sua residência? A IA é uma realidade, né? A IA é uma realidade. E a promessa... Agora, sim, o que acontece com IA, assim, aí eu já vou falar de vivência prática, né? Eu comecei minha residência de radiologia em 2009. E lá no primeiro ano de residência de radiologia, ou seja, não sei nem mais calcular, 15 anos já, né? Isso aí, 15 anos, né? 2009, 15, 16 anos. E lá no primeiro ano de residência de radiologia, eu fui num congresso nacional, o maior congresso nacional da radiologia no Brasil, e já tinha lá uma mesa sobre IA naquela época, e já falava de IA, e isso ao longo dos últimos 15 anos vem se falando de IA. E o fato é que, assim, de forma muito clara, né, talvez para frustração de alguns entusiastas, de early adopters ou algo assim, essa progressão, pelo menos na radiologia, ela vem ocorrendo, né? Quem é entusiasta vai dizer que vem ocorrendo, mas assim, na prática, se você for olhar quantos laudos radiológicos de IA saem no estado do Ceará, feitos por IA especificamente, quase nenhum, exclusivamente por IA. Quantos laudos de radiologia saem por IA? Aí você falou, fiz lá o estágio em Stanford, né? Lá em Stanford, Batalha do Silício. Não sai, é médico que faz laudo lá. Então a nossa mente ela voa, né? Mas na prática existem vários problemas a serem enfrentados. Não que a IA não sirva como acessório, né? Houve alguns relatos. O que a IA tem feito tem tentado fazer na radiologia atualmente é muito separar o normal do patológico. Sim, ela está tendo um pouco de dificuldade de classificar algumas patologias e está tendo um pouco mais de facilidade em separar o normal do patológico. Isso ainda não tá no dia a dia, mas vem acontecendo. Eu sei de alguns países ali no Oriente Médio que parece que estão tocando isso aí do ponto de vista público. Então, assim, a gente vem acompanhando essa evolução, mas ela não é tão rápida quanto a gente achava, né? Que seria.
Então, eu acho que é uma realidade que vai se impor num compasso mais lento do que a gente ouve falar aí, não tá tão rápido quanto a gente achava. Mas eu vejo tudo que entrega. Quando a IA entrar de uma forma mais efetiva, seja na radiologia ou na medicina, o que eu enxergo? Eu enxergo muito a possibilidade de redução de custo, né, e de maior entrega de serviço assistencial. Então, quando você trabalha com isso, quando você reduz custos, você consegue entregar mais, você consegue entregar a mais gente, você consegue atingir outras classes sociais menos favorecidas. Então, é muito bem-vindo. O fato é que a velocidade parece, como eu te falei, 15 anos atrás... Passos muito curtos. São passos muito curtinhos ali. A gente... É muita empolgação. Há muito tempo a gente ouve falar do Watson, da IBM, mas assim, na prática eu também não vejo essas aplicações todas. Então, tem muita empolgação e que as coisas vão acontecendo, só que é um pouquinho mais lento do que o que a gente lê em revistas genéricas, né? A revista, às vezes uma reportagem, numa revista, ela precisa criar esse senso de que a coisa já está acontecendo, quando na verdade é um pouco mais lento. Doutor Léo, seguindo esse bate-papo, né? Queria perguntar para o senhor, fala-se muito também, uma vantagem da radiologia é a possibilidade de laudar de casa, né? Como é que o senhor vê esse crescimento de laudar de home office e poder ser quase um nômade digital, talvez? E os caminhos, talvez, para empreender dentro da especialidade. Essa característica da especialidade, eu acho que ela entra muito naquele terceiro pé que eu falei na escolha, que é como a especialidade é feita e se você gosta daquela forma como é feita, né? Existe sim a possibilidade de você laudar os exames remotamente. Hoje em dia, com o desenvolvimento principalmente de tecnologia de informação, você consegue realmente acessar as imagens e laudar de onde você estiver, né? Obviamente que isso tem ganhos, mas também tem perdas, né? As perdas, as relações humanas que são desenvolvidas no ambiente de trabalho, elas propiciam outros crescimentos também, né? De ordem pessoal, inclusive até de ordem financeira. Muitas oportunidades estão muito relacionadas a essa convivência física, né? Então, e tem gente que quer ter uma proximidade, que gosta de uma proximidade maior com o paciente, então você perde um pouco dessa relação, mas você pode dosar isso aí também. Hoje em dia o meu dia a dia, por exemplo, em parte eu laudo remotamente, eu laudo da minha casa, né? Os exames das clínicas, e em parte eu vou lá e faço meus exames pessoalmente, de ultrassom principalmente, né? Então dá para fazer um mix, né? Hoje em dia eu faço mais ou menos um mix disso aí. E uma especialidade boa para empreender ainda? Eu não sei se tem... empreender no sentido do ramo da radiologia? Talvez por meio de uma empresa educacional, ou uma clínica, nas mais diversas eu acho que sim. Existe muita carência de serviço em muitos locais, né? Uma barreira de entrada que existe é porque, como são serviços instrumentalizados, né? Um clínico, ele pega o estetoscópio, ele faz o atendimento dele, assim, né? De forma trivial. O radiologista precisa pelo menos de um aparelho. O mais simples é um ultrassom que custa R$100 mil, e também não é tão... Tem os mais portáteis, os menos, mas assim... Então, ele é uma especialidade mais instrumentalizada, cria uma barreira de entrada financeira, mas existem sim lacunas de assistência no nosso estado, até na cidade, em alguns locais, e sim, tem espaço para empreender, com certeza. Então vale a pena ser radiologista ainda hoje, doutor? Vale. Lá no começo da conversa eu falei que eu sou sempre otimista, né? Então eu sempre estou no espectro otimista. Eu acho que vale. Eu não me arrependo da minha escolha, farei ela novamente. Sem dúvida, farei ela novamente. Não que não tenham outras aí que talvez eu tivesse trilhado que também teriam sido interessantes. Então, doutor, a gente vai fazer 4 perguntinhas aqui pro senhor que a gente quer fazer para todo mundo que vier na JetsCast, né? Vou começar com 2, o Pedro vai fazer mais 2, né? Queria começar, doutor Léo, perguntando pro senhor, se o senhor hoje resumisse a carreira do senhor em uma palavra, qual seria e por quê? Resumir a carreira em uma palavra? Eu ia usar 2 aqui. Pode usar 2. Mas são 2 que a gente usa de uma forma que parece uma só. Eu pensei em falar inicialmente persistência, mas eu acho que a mais legal que eu usaria são 2 palavras, mas a gente usa de uma forma tão contínua que vira um significado só. Tentativa-erro. Sim. Por quê? Eu acho que você tem que tentar, né? A gente precisa aprender a dizer alguns nãos em alguns momentos da vida, porque você dizer sempre sim também deixa confuso.
mas alguns sims precisam ser dados ao longo do caminho, porque de alguns desses aí a gente vai ter os nossos sucessos, de outros vão ter o fracasso, aí você vai abandonando. A gente às vezes acha que é tudo muita inspiração, toque de sorte, mas uma vez eu já parei para pensar sobre isso também. A maioria das coisas que deram certo foi meio que na tentativa erro. Vai tentando, vai tentando, vai tentando. Lembra do Edison lá da lâmpada, né? Para criar a primeira lâmpada ele tentou mais de 1000 vezes, né? E depois deu origem à GE, que é uma das maiores empresas do mundo, né? Thomas Edison. Né? Então, é isso. E a segunda pergunta, doutor, se o senhor pudesse voltar no tempo, o senhor mudaria alguma coisa na trajetória do senhor? Se pudesse voltar no tempo, se eu mudaria alguma coisa na trajetória? Talvez seguisse outro caminho. Ou não, acho que eu segui essa trajetória, acho que tinha que ser assim mesmo. Eu acho. Acho que eu não mudaria, não. Mas eu não mudaria porque eu acho que a gente não é definido por uma ou duas coisas que a gente vai... Por exemplo, a definição do Luiz, do Pedro, do Leonardo não é ser médico, não é só isso que se resume a vida, né? Sim. Então esse é mais uma das facetas. Faceta importante, a profissão que você vai seguir, vai tomar boa parte do seu dia. Isso é importantíssimo, né? É uma escolha das mais importantes. Mas como existem outras questões envolvidas, pessoais, familiares, e outros pontos a ser desenvolvidos como ser humano, não, acho que eu não mudaria, não. O que não deu certo era para dar errado mesmo, não foi na tentativa aí, então... Sim. E doutor Léo, quando o senhor finalizar sua trajetória profissional, como que o senhor vai querer ser lembrado na história da medicina brasileira e na história mesmo da sua função, do seu cargo? Poxa, isso aí é difícil, viu? Eu acho que como um médico que tentou fazer o seu melhor a cada dia tentando dar o seu melhor, tentando melhorar um pouquinho ali em cada aspecto, seja na parte técnica, seja na parte de relacionamento humano, que é muito importante também, mas que não deixasse a profissão tomar conta da sua vida e mantivesse um bom equilíbrio com a família. Eu diria que uma pessoa equilibrada, pronto, que consegue equilibrar todas essas áreas de interesse que a gente tem na nossa vida. Perfeito. E para finalizar, eu vou convidar o senhor a voltar no tempo de novo. Certo. Mas dessa vez agora se encontrando com você entrando na faculdade, você ter essa oportunidade, qual conselho você daria para o seu eu do passado, seu eu jovem ali, acabando de entrar na faculdade de medicina? Eu acho que eu tenho um conselho para dar assim. Quando a gente entra na faculdade de medicina, a gente vem de um vestibular concorrido, e vestibular mede muito a nossa capacidade cognitiva, principalmente em área cartesiana, raciocínio lógico, né? Então você entra nisso e você vai entrar na faculdade que é eminentemente técnica, né? Os conhecimentos são técnicos e você envereda nesse caminho. Então você vai estudar para cadeira A, cadeira B, cadeira C, tentar tirar as melhores notas, fazer os estágios para aprender os procedimentos, como eu falei, os estágios que eu fazia nos hospitais. E lá na frente, assim, hoje eu vejo dessa forma, lá na frente, tanto na graduação, quanto na residência, quanto até depois, quando você pega todos os estudantes lá da tua turma, tem um que tirou uma nota um pouco melhor, um que tirou uma nota mais mediana, quando você chega lá na frente, na graduação mesmo, é muito semelhante o profissional que está sendo formado. Obviamente que tem um que é melhor na prova A, na prova B, ok, tudo bem. Mas o profissional mesmo, eminentemente, para as necessidades do dia a dia, eles são muito semelhantes. Então, assim, não são tão distintos. E aí a gente fica querendo se distinguir demais, né? Nesse aspecto técnico de conhecimento. Então, talvez o conselho seria fortaleça as relações pessoais. Não que eu não tenha feito, acho que eu fiz da forma como, né? Mas assim, as relações pessoais são muito importantes. Essa capacidade de ouvir, a gente falou aqui de política, essa capacidade de ceder, essa capacidade de ser flexível, essa capacidade de entender, de comemorar as pequenas vitórias, tudo isso é importante. E saber ouvir e se relacionar, isso aí vai ser importante para o seu relacionamento, principalmente com o paciente, né? Vai ser muito importante.
A gente vê isso na prática, grandes profissionais com conhecimento técnico absurdo, mas não são exatamente os médicos assim que... Porque como o conhecimento técnico ali, a necessidade, todo mundo acaba atingindo aquele nível, eu acho que o médico que se distingue é o médico que se relaciona melhor com o seu paciente, que ouve melhor. Então eu acho que a gente não pode perder isso aí. A minha dica seria essa: fortaleça as relações pessoais, porque o que a faculdade te oferece de formação técnica já é o suficiente. Perfeito, fantástico, doutor Léo. Sensacional. Doutor Léo, a gente queria agradecer a participação do senhor, né, no primeiro episódio do AJETScast, e muitos que vêm aí. Acho que foi um papo excelente, né, Pedro? Enriquecedor e demais. E a gente agradece também quem ouviu e escutou até aqui. E a gente agradece também a parceria do Sindicato dos Médicos do Ceará para propiciar a gente estar tendo esse bate-papo, que com certeza eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Então, quer falar alguma coisa, Pedro? Não, agradecer novamente, doutor Léo. Foi incrível estar aqui conversando com o senhor, conversando com o Luiz Gustavo também. Gratidão mesmo por esse momento. E a gente encerra esse AJETScast, né? Vocês podem acompanhar todas as plataformas digitais. Acompanhe a AJETS Brasil, né? A AJETS Ceará também. E a gente se vê no próximo episódio.